Então, só nessa consultoria, eu faturei um pouco mais de 21 mil, quase uns 22 mil reais. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol. Aqui quem fala é Kelvin Mendonça. Eu sou o Anderson e o que temos para hoje? O tema do episódio de hoje será registrador ou analisador de energia. Qual é o melhor para iniciar? Então, só lembrando para você que está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like no vídeo e segue o nosso podcast nas plataformas de streaming. Então, esse tema de hoje é polêmico, né? A depender, ele é um pouco polêmico. Vai depender se você vai me colocar na sinuca de beco ou não. Se colocar, talvez ele seja polêmico. Com certeza eu vou colocar. Eu quero nomes hoje. Nomes, valores. Vou jogar a bola pra tu, Kelvin. Se prepara. Aí vai ficar indo e vindo aqui a bola. Então, o tema do nosso podcast é um tema muito perguntado pelos nossos próprios alunos, né, do treinamento. Eles sempre perguntam para o suporte ou para o próprio Anderson. E aí, Anderson, qual é o analisador que eu compro? Qual é o que tem o melhor preço? Qual é a melhor marca? E é sempre polêmico falar disso. Eu estou iniciando na carreira da engenharia elétrica. Qual é o que eu compro? É melhor eu comprar um viável? registrador? É melhor eu comprar um analisador, não é verdade? Mas aí eu já pergunto para vocês, qual é a grande diferença entre um registrador e entre um analisador? Vai lá, Kelvin. Bom, eu posso alertar aqui as diferenças, eu posso dizer as características do analisador. Recentemente eu adquiri um e trabalhei com ele. Rapaz, rico. Rapaz. Quem pode. E já utilizei ele para instalar numa subestação. Eu sei que um analisador, comparado a um registrador, a grande diferença dele é em relação aos tempos de integração. A gente consegue, com auxílio dessa variação, ter um leque maior de possibilidades ao se analisar as características de uma instalação de uma unidade consumidora. Além disso, o analisador de energia ele tem uma capacidade maior de analisar e armazenar as informações relacionadas às correntes harmônicas da instalação. E em relação ao registrador, o Anderson pode... O primeiro ponto, o que é um analisador de energia, o que é um registrador de energia? Tanto um como o outro são equipamentos que registram dados de grandezas elétricas. Exatamente. E aí, como o Kelvin falou, a principal diferença entre um analisador ou um registrador de energia está no tempo de integração. Aí muitos pensam o seguinte, mas é uma diferença tão simples, tão boba. Pelo contrário, o tempo de integração determina algumas funcionalidades essenciais no equipamento. Então, por exemplo, essa característica, geralmente os registradores de grandezas elétricas ou registradores de energias, alguns chamam de MUG, que é Medidor Universal de Grandezas, são equipamentos que armazenam, eles fazem a leitura e registram, armazenam em sua memória. Só que quando o tempo de registro, o tempo de integração dele, por exemplo, os registradores, uma das características dele é que, geralmente, pelo menos que eu já vi no mercado, o tempo mínimo de integração é de 1 segundo. Aí muitos podem pensar, 1 segundo é um tempo muito pequeno. Só que, no ponto de vista de qualidade de energia, 1 segundo é uma eternidade. Então, essa é a principal característica. Então, pelo fato do registrador, ele, dependendo, porque tem vários mercados. Tem fabricante que o tempo de integração mínimo é de 1 segundo, tem outros que o tempo de integração mínimo é de 10 minutos, tem outros que é de 1 minuto, então tem essa variação. Só que os registradores, pelo fato de ele não medir em tempos de integração de 200 milissegundos, por exemplo, pelo fato de ele não ter esse intervalo de integração nessa faixa, isso faz com que os dados que ele armazena, ele não consegue entregar alguns relatórios para que eu possa realizar análise e trabalhar em consultorias com alguns distúrbios de energia, devido justamente a esse tempo de integração. Então, esse tempo de integração parece uma diferença simples, mas é uma diferença muito
muito gritante, assim, digamos assim, e muito importante, que é fundamental no que esses equipamentos vão entregar, para que o consultor ele possa direcionar em relação à consultoria que ele vai estar realizando. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Agora, é claro que, na medida que um analisador de energia, analisador de qualidade de energia, e outro ponto importante é o seguinte, existem muitos fabricantes vendendo analisadores de qualidade de energia, na verdade, vendendo registradores de energia como analisadores de qualidade de energia. Isso, às vezes, confunde a mente do profissional que está comprando. Porque não é que o fornecedor está mentindo, não é isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Um registrador de grandezas é um analisador de energia também. Só que ele faz o quê? Ele vai analisar as grandezas, ou seja, ele vai registrar as grandezas elétricas para que o profissional faça uma análise de energia. Só que os analisadores de qualidade de energia, para justamente realizar trabalhos relacionados a distúrbio de energia, pegar partidas de motores, partidas que funcionam ali num intervalo mais curto, o registrador ele não vai conseguir entregar isso. Então, se eu quero analisar alguns transientes na instalação, então, devido a esse tempo de integração, eu não consigo pegar algumas anomalias em um registrador de grandeza. Então, o profissional ele precisa estar atento, porque independente do nome que o fornecedor chama aquele equipamento, o profissional ele tem que entender as características técnicas do equipamento para saber se vai atender aquela área de atuação que ele pretende trabalhar. Perfeitamente. Em relação aos analisadores de energia, eles têm uma característica também da taxa de processamento dele, na casa dos kHz. Então, se você quiser analisar um transiente, algo que acontece muito rápido lá na instalação do cliente, essa taxa de amostragem que ele possui é de grande valia para você conseguir de fato tirar um raio-x na instalação e em tempos muito inferiores. Esse tempo de integração que a gente fala aqui é em relação a esses dados que o analisador captura, mas ele vai armazenar somente a informação naquele tempo. Se você colocar 1 segundo, ele vai pegar essa taxa de amostragem, integrar em 1 segundo e armazenar aquela informação. Mas alguns analisadores têm os módulos de transientes, né? Quando a gente adquirir ele já vem no software embutido nele, para analisar justamente essas particularidades. Porque, por exemplo, você quer ver o que um chaveamento de um banco de capacitor está ocasionando na instalação, e se você pegar o tempo de integração de 200 milissegundos, pode ser que não seja suficiente, certo? É um tempo muito pequeno, mas pode ser que não seja o suficiente. Com esse módulo de transientes, você consegue analisar. Só para deixar claro aqui, o que eu estou querendo dizer é que o tempo de integração ele vai pegar todas as informações. Os analisadores de energia têm uma capacidade de processamento relativamente maior, então ele vai conseguir capturar essas informações de uma forma mais assertiva. E pelo fato dele ter toda essa capacidade superior de processamento, consequentemente o equipamento ele acaba possuindo um custo mais elevado, e se o equipamento ele tem um custo mais elevado, consequentemente o fornecedor consegue incrementar nele outras funcionalidades importantes no equipamento. Então, inclusive em relação à questão de capacidade de armazenamento. Então, a capacidade de armazenamento de um analisador de qualidade de energia, ele é superior de um registrador de grandezas elétricas. Então, por que um registrador de grandezas elétricas, do meu ponto de vista, ele não é a maioria que tem no mercado, que eu tive acesso, que eu conheço, porque ele não é ideal, por exemplo, para trabalhar com distúrbios relacionados a harmônicos. Pelo seguinte, muitos até fazem essa leitura, eles conseguem medir as distorções harmônicas de tensão, de corrente, e justamente as suas respectivas ordens, terceira ordem, ordens ímpares e pares das harmônicas. Só que, devido ao grande volume de dados que é necessário, porque um equipamento para ele medir com eficiência todos esses distúrbios relacionados a harmônica, tanto as distorções, a distorção total de harmônicas de tensão, de corrente e as suas respectivas ordens. Então, olha só, a gente está falando de um volume de dados muito gigantesco. Então, vamos supor, se o equipamento ele mede da primeira, que é a fundamental, né, até a 51ª ordem, a gente está falando aí de 51 medições, mais as distorções harmônicas totais de tensão e de corrente. É muita informação. Agora, pega esses dados para armazenar a cada 1 segundo. E a gente não está falando só de dados relacionados a harmônicos. Tem as outras grandezas elétricas. Tensão, corrente, enfim. Então, a capacidade de armazenamento do equipamento precisa ser robusta para receber. Então, por isso que os analisadores, em relação à questão de custo, né,
vamos estar identificando no mercado que possui um custo mais elevado do que os registradores. Agora, quer dizer que o registrador ele é inútil? Pelo contrário. Então, é importante o profissional ele entender qual o objetivo da solução que ele quer entregar. Qual o objetivo da medição? O que eu quero trabalhar? Eu vou trabalhar com o quê? Porque se eu quero trabalhar só analisando muitas vezes nível de tensão pontual, o multímetro para mim resolve. Mas se eu quero analisar nível de tensão em um longo período de tempo, existem registradores no mercado relacionados apenas à tensão em corrente ou só a tensão. Tem alguns registradores de energias que só medem tensão. Mede para fazer justamente campanha de qualidade de energia relacionado a nível de tensão. Então, por isso que é importante entender o objetivo da solução que o profissional quer trabalhar para que, de fato, ele possa adquirir o equipamento que venha atender às suas expectativas. Então, isso é muito importante, mas a principal diferença vai ser essa, o tempo de integração, e essa diferença, ela ocasiona todas essas outras características que a gente citou, que impossibilita o profissional, muitas vezes, de trabalhar com alguns parâmetros de qualidade de energia. Show. E já falando dessa diferença, e a diferença de preços? Diferença de preços. Vamos lá. Em relação a registradores de grandezas elétricas. Os registradores de grandezas elétricas, primeiro, até antes de falar de preço, porque muitos pensam o seguinte, quando a gente começa falando de preço, a primeira coisa que muitos vão visualizar e vão falar é o seguinte, é muito caro, não compensa eu comprar. É importante entender quais são as aplicações que eu posso estar utilizando esses equipamentos, porque aí vai fazer mais sentido. E qual é a rentabilidade, ou seja, qual o nível de faturamento que eu posso estar gerando apenas com um único serviço que eu vou estar aplicando esses equipamentos. Então, falar disso também é importante, né? Então, quando eu comecei na área da consultoria, eu não tinha equipamento. Certo? Eu até tinha um alicate vatímetro, que tinha que medir manualmente. Nossa, eu já falei em podcasts passados aí. O trabalho era bom. Onde eu já passei em um supermercado. 24 horas, eu media de hora em hora. Tensão, corrente, a potência ativa, reativa, aparente, fator de potência. Que era no supermercado, né? Ali, ainda tinha uns biscoitinhos estreloso para poder... Café. para poder não desmaiar. Mas, enfim, depois das 10 horas da noite, bate o sono e é complicado. E foi a 24 horas fechado, para pegar o comportamento de consumo de hora em hora. Nessa época, eu não era possível pegar na semana, porque já ficaria inviável. Humanamente falando, né? Mas, enfim, eu comecei nesse formato, registrador humano. Era olhando lá o consumo no medidor da concessionária e fazendo a medição. Enfim, quem não tem cão, caça com gato. Então, quem quer, dá uma desculpa. Mas quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Ninguém quer escutar. Verdade. Então, olha só. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E eu tinha certeza de onde eu queria chegar. Tá certo? Então, eu resolvi pagar aquele preço. Sabia que aquilo seria momentâneo. Só que, logo quando eu fui adquirir o meu primeiro equipamento, infelizmente, eu não tinha essa oportunidade de alguém ter gravado um podcast para falar as diferenças, então eu não sabia. Eu sabia que eu queria algum equipamento que iria registrar e facilitar aquela minha vida para mim não passar 24 horas. Eu queria que o equipamento que passasse 24 horas ou mais ali na instalação do cliente, para que, enfim, eu pudesse dormir enquanto ele trabalhasse. Então, o meu primeiro equipamento foi um registrador de grandezas elétricas. Aí, com o registrador de grandezas elétricas, qual as soluções que é possível o profissional estar trabalhando? Quais foram as principais soluções que eu comecei a trabalhar? Então, a parte principalmente de gestão de modalidades tarifárias. Então, essa é uma das consultorias mais rentáveis da área da engenharia elétrica. É o poder. Gestão de modalidades tarifárias foi a virada de chave para a performance da World Elétrica Soluções chegar onde chegou. Principalmente quando eu resolvi entrar no mercado de média tensão, queria vender subestação, eu já estava vendendo projetos de baixa tensão, agrupamento de medição, até fazia algumas montagens de padrão de pequeno porte, em baixa tensão. Só que aí é um mercado que estava se prostituindo, principalmente na parte de execução, parte de montagem, um mercado muito prostituído. E aí eu falei, eu quero trabalhar também no mercado de média tensão. Eu quero vender projetos, montagem, fornecimento de materiais, ou seja, a solução completa de subestação. Pensando grande e pensando em entregar o máximo para o cliente. Isso. E aí, beleza, quero entrar nesse mercado. Eu já tinha um certo conhecimento, estudava muito sobre a área em si, queria trabalhar nessa área,
tinha um conhecimento técnico, e aí, beleza, fui para cima do mercado. E aí eu me deparei com a seguinte barreira. Pelo fato do meu tempo de trabalho naquela área, o que acontecia? Eu entrei em um mercado que eu estava concorrendo com profissionais que tinham 30 anos no mercado, 20, 35 anos no mercado. E aí, mesmo com o meu conhecimento técnico e com a qualidade que eu estava disposto a entregar ao cliente, o cliente olhava assim, olha só, tal empresa tem 30 anos no mercado. Você está começando agora nesse mercado. É o seguinte, eu fecho com você, se você cobrir esse valor aqui em 50%. Se você der 30% de desconto aqui, abaixo desse valor desse concorrente. E aí eu comecei a enxergar o seguinte, como não faz parte assim do meu perfil profissional de reduzir algumas etapas da minha solução para poder baratear, como eu não queria ser conhecido no mercado como o baratinho, chama antes porque é o mais barato. Não, eu queria ser conhecido no mercado como um profissional que entrega uma solução de qualidade. Referência. Isso. Eu queria ser reconhecido no mercado, ser uma referência, só que aí eu tive essa barreira. E adivinha só qual foi a estratégia que eu utilizei para aumentar a escala de consciência do cliente para que, mesmo eu não tendo essa quantidade de tempo no mercado, 20, 30 anos no mercado, conseguir competir com esses concorrentes, cobrando um valor justo do mercado e até muitas das vezes mais alto do que esses concorrentes. Por que mais alto? Porque eu estava entregando algo a mais. Foi justamente as consultorias de gestão de modalidades tarifárias. Quando eu comecei a aplicar essa estratégia junto com a solução, que quando o cliente vinha querer questionar a questão de preço para que eu pudesse cobrir o preço do concorrente, falar, olha, eu não entrego um projeto de subestação não para você. Eu vou te entregar a solução, tá certo? Onde eu vou estar implantando a tua subestação, vou estar garantindo a qualidade no fornecimento, mas principalmente, e aí eu começava a comunicação assertiva de vendas. Você sabe o impacto que uma subestação, quando você instala, se não adequar, se não fizer uma análise de gestão de modalidades tarifárias eficiente, o prejuízo que ela pode te dar todos os meses. E aí o cliente, não sabia disso. Eu pensei que ligou a subestação é porque está tudo certo. Pronto, então você pensou errado. Não é assim. E aí eu começava a mostrar cada etapa do processo de uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias. E aí o equipamento, ele trouxe não só esse benefício técnico, que ele me entregava os dados de grandezas elétricas de forma estruturada para que eu pudesse ter uma tomada de decisão assertiva, só que eu utilizei também esse benefício na comunicação assertiva de vendas. Então, quando eu mostrava para o cliente o modelo do relatório que eu estaria entregando para ele, que o equipamento estaria medindo, para que eu pudesse ter uma tomada de decisão assertiva, para que ele não rasgasse todos os meses 3, 4 mil reais, tendo prejuízo aí na casa de 100 mil reais ou mais durante um ano, que eu precisaria justamente estar realizando isso para entregar essa eficiência no ponto de vista financeiro também da subestação que ele estava instalando. Aí o jogo mudou. Nesse momento ele esqueceu o preço e... Esquecia totalmente. Então, subestação, que eu estava competindo com concorrentes que tinha 30 anos a mais do que eu no mercado, nessa parte de subestação, eu estava vencendo propostas cobrando 6 mil, 8 mil reais mais caro do que eles. Só que eu estava entregando que eles não entregavam. Então, muitos até sabem o que é gestão de modalidades tarifárias porque ouviu falar na academia que é necessário. Só que eu elevei esse tipo de consultoria a outro patamar, a outro nível. Então, eu tive uma dedicação e criei uma estratégia, metodologia para realizar esse tipo de trabalho e conectar com as soluções que eu já fazia, porque o benefício que trouxe não foi só de vender o projeto. Porque muitos podem pensar, isso melhorou o Anderson para vender mais subestação. Só que, quando o Anderson vende mais subestação, Anderson vai ter a oportunidade de quê? Entrar no mercado de manutenção dessas subestações. E esse portfólio de serviços que começou a aumentar devido a esse tipo de consultoria, começou a gerar mais receita para o caixa da empresa, da World Elétrica. E com mais receita no caixa da empresa, da World Elétrica, isso proporcionou o quê? A aquisição de mais equipamentos. E aí eu comecei a comprar equipamentos relacionados à parte de manutenção e subestação. Então, olha só, virou um círculo virtuoso. Então, por isso que esse tipo de consultoria, eu costumo dizer que foi a virada de chave na World Elétrica. Porque quando eu entrei no mercado de média tensão, aí sim eu comecei a jogar o jogo de gente grande, mesmo sendo muito pequeno até hoje, na estatura. Mas, olha só, um tipo de consultoria, comecei com um registrador de grandezas elétricas e ele me trouxe esse resultado fantástico. E ainda com o registrador de grandezas elétricas, outro tipo de solução que eu implantei, a parte de
correção do fator de potência. Comecei com registrador de grandes elétricas. É possível corrigir fator de potência com registrador? Claro que é. É possível sem? Imagina como. Então comecei a vender projetos, né, e dimensionamento e instalação de banco de capacitores. Então, e a gente está falando aqui uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias, por exemplo. Teve um supermercado que ele estava pagando aproximadamente R$ 4.200 a R$ 4.500 todos os meses, a mais, por estar enquadrado numa modalidade tarifária que não era ideal. E aí, nesse cliente específico, ele já tinha uma subestação. Quem implantou a subestação dele, que eu até utilizava ele como exemplo para os outros clientes que estavam querendo implantar uma subestação. Então, quando o cliente vinha falar em questão de dinheiro para baixar preço, era o primeiro exemplo que eu mostrava. Olha, é isso aqui que tu queres, cara? Tu queres economizar 5, 10 mil reais comigo aqui para ter um prejuízo de 150 mil reais, que foi o que esse supermercado teve. A famosa economia de palito, né, Anderson? A economia de palito, não compensa. Então, 3 anos que esse supermercado passou nessa modalidade que não era a ideal, ele teve um prejuízo de mais de 150 mil reais. E aí a consultoria que eu prestei para esse cliente aí, porque a gente já falou no podcast de precificação, é que existe 2 tipos de precificação de consultoria. A precificação fixa e a percentual em cima de resultado, que é a consultoria por performance, precificação em cima de performance. Então, nesse supermercado, eu cobrei em cima de performance. Então, foi a performance de quê? Foi 50% do resultado de 10 meses dele. Então, só nessa consultoria, eu faturei um pouco mais de 21 mil, quase uns 22 mil reais. Só nessa consultoria. Então, olha só, é bom pegar esses números para a gente entrar agora na sua pergunta, Carol, em relação a preço. Agora sim a gente pode falar de preço. Porque R$1 que não vai me gerar retorno, pode ser que seja caro. Mas 1 milhão que vai me gerar 2 milhões, talvez não seja tão caro assim. Então, questão de preço é muito relativo. É relativo. Vai muito da percepção, e não só da percepção, mas da realidade que esse investimento vai entregar. Então, um registrador de grandezas elétricas, hoje no mercado, ele custa, em média, eu vou falar dos bons, tá certo? Os que eu considero que são bons, que são equipamentos robustos, e não apenas alguns equipamentos que, enfim, não tem tanta robustez para o trabalho em campo. Tá entendendo? Para ele, enfim, ser usado no campo de batalha, na indústria, enfim, precisa ser equipamentos robustos, de qualidade. Então, os registradores de grandeza, eles vão estar variando hoje numa faixa de 4.500 a uns 6, 7 mil reais. É claro que tudo isso é relativo, vai depender do fabricante, vai depender da economia, vai depender da cotação do dólar, vai ter algumas variáveis. Mas os bons, eles vão estar variando nessa faixa aí, 4.500 a 7 mil reais, e vai ter até alguns que chega numa faixa de 10 mil reais ou um pouco mais, mesmo sendo só registrador. Analisadores de energia. E aí, Carol? Eu vou deixar para você, Kelvin, aí. Kelvin Rico comprou o seu analisador há pouco instante, então ele pode trazer aí informação para a gente, né? Boa. Não, a média, né, quando eu fiz uma pesquisa rápida essa semana, estava variando entre 15 mil, um analisador, até mais de 100 mil reais. Nossa. Dinheiro, né, mano? Varia bastante. Depende. 100 mil reais, se for para mim retornar 200, talvez seja de graça, né? Tem que olhar para esse lado também. Como você disse, é relativo. E em relação aos registradores também, observar, né? Anderson disse que tem que olhar essa robustez, porque você vai instalar em ambientes industriais, né? A maioria das vezes. Tem alguns registradores aí presentes no Mercado Livre, em torno de R$1.000, feitos em impressora 3D, que podem ser utilizados em algumas consultorias, mas para consumidores residenciais. Observe isso, que imagina só você colocar um equipamento desse, de repente o quadro lá esquenta de certa forma que danifica, né? Então você vai ter perdido seu dinheiro e também vai ter perdido provavelmente o cliente, né? Vai prejudicar ele, né? Pois é. Mas em relação ao valor do analisador de energia, o que eu adquiri ficou em torno de R$9.000, porque eu consegui um benefício de uma empresa chamada Word Electric. Não fala isso, senão tu vai arranjar problema para mim. Mas qual o preço do custo normal desse equipamento? Você contou também o preço dele, né? Mas exatamente, em torno de 15 mil a 22 mil reais, a depender da variação do dólar, porque a gente tem que levar em consideração também que a maioria dos componentes são importados, então
varia em relação a isso. E do modelo também, né? E do modelo, exatamente. O que eu comprei foi um Classe S. O valor de R$100.000 que a Carol comentou aqui conosco é para um Classe A, né? A gente vai falar dele mais à frente um pouquinho. Mais à frente a gente vai comentar um pouco mais. Mas enfim, em relação ao preço dos analisadores de energia, varia em torno disso. Se você pegar uma promoção aí que... E o interessante, sabe o que é? O interessante é que esse preço diferenciado que a gente acabou brigando e conseguindo aí para quem é aluno do programa de treinamento, né, especialista em consultoria elétrica, o interessante é o seguinte, é que o meu primeiro analisador de qualidade de energia foi desse mesmo fabricante e o equipamento que eu consegui com benefício de 60% de desconto para os alunos, sabe quanto eu paguei no meu? Quanto? Foi quase R$19.000. Quase uma boa. E o pior, sabe o que é? Sabe qual foi o pior? É porque o meu, na época, eu não tinha grana para comprar o completão. O meu não tem o módulo 8 do ProDist. Não tem o módulo ProDist nele. Eu não conseguia emitir, eu não conseguia, né? Porque depois eu fiz um upgrade no equipamento. Depois comprei outros, mas olha só, na época eu comprei em 2017, se eu não estiver enganado, foi 2017. Não faz nem tanto tempo. Não. Então, olha, de 2011, que foi quando eu comprei o meu primeiro registrador, até 2017, as consultorias que eu realizava, o registrador me atendeu nesse período. Então, olha só, porque muitos pensam, eu só posso começar se for com um analisador de qualidade de energia. Só que hoje, existem alguns analisadores de qualidade de energia que são muito bons no mercado, principalmente quando pega uma garrafa dessa numa promoção de 60% para quem é aluno. Olha só, se você não é aluno, fica ligado. Mas brincadeiras à parte, o objetivo aqui não é fazer jabá, mas hoje, olha só, é possível você pagar o preço de um registrador em um analisador top, classe S. Sim. Com todos os módulos, ProDist, transientes, Exatamente. harmônicos, medição de neutro, né? Tensão e corrente neutro, com 4 sensores. Então, olha só. E o meu já foi para o campo de batalha, passou um mês verificando... Mal chegou, né? Mal chegou, já foi para o campo de batalha. Agora é sentar e analisar, porque tem bastante dados, viu? Um mês de leitura. eu queria, Anderson, deixar um adendo aqui que você comentou logo no início do podcast. A fase que você viveu de obtenção de conhecimento. Porque a gente pensa que sair da graduação agora aqui, eu vou começar a empreender e pensa que o foco deve ser só focar no empreendimento, em escalar, também deve ser. Mas você nunca pode deixar de adquirir conhecimento. O Anderson mesmo disse em outros podcasts sobre a resolução 414 da ANEEL, que trata justamente desses parâmetros aí que a gente utiliza aqui nos nossos cursos em relação à gestão de modalidades tarifárias, correção de fator de potência. E uma dica interessante é para quem terminou a graduação ou quem ainda está na graduação estudando, pegar todo dia, ler uma página disso aí, Sim. entender, esmiuçar, porque você vai sair com um diferencial enorme para o mercado de trabalho. Para empreender você vai estar à frente de muitas pessoas e se você também quiser dar um passo maior, tiver condições disso, adquirir algum curso que te instrua de alguém que já tem mais conhecimento em relação a esse tipo de serviços, porque você já vai estar pegando aquele know-how, aquele conhecimento geral que a pessoa tem e já vai estar, em vez de um passo à frente ao ler a resolução, você vai estar 1000 passos à frente, porque você já vai pegar as minúcias de cada serviço. E é interessante isso que você falou em relação à parte de treinamento. Eu, de um certo tempo para cá, eu comecei a adotar o seguinte procedimento em relação a treinamentos. Fazer treinamentos com pessoas que fazem na prática. Não querendo desmerecer apenas quem é da área de estudo de pesquisa, a parte mais focada na parte teórica. Não querendo desmerecer esses profissionais, que têm todos os méritos. Mas, para quem quer, no meu caso, aprender para colocar em prática, é muito mais importante. Ou seja, eu parei de ouvir o que as pessoas falam. Eu comecei a ouvir o que as pessoas fazem. Então, na hora de adquirir treinamento, quando eu fui adquirir o meu primeiro treinamento de analista termográfico, a primeira coisa que eu olhei foi o profissional, não só o currículo dele, de quantos anos ele tem dando treinamento de termografia, mas simplesmente vendo quantos anos ele tem praticando a termografia. Então, era um dos caras, um dos maiores termografistas da América Latina. Atílio Verratti, o nome dele. Muitos devem conhecer, muitos devem ter passado pela mão dele. Agora é um cara totalmente de campo de batalha. Então é muito importante entender isso, principalmente quem quer
aprender para colocar em prática, para quem quer vender o serviço, para quem quer empreender na área. Porque adquirir o conhecimento é Sim. prazeroso. A pessoa quando aprende algo novo, que sempre sonhou em aprender, dá um prazer enorme. Mas colocar em prática e ver aquilo ali gerando resultados E extraordinário. aprender com quem faz na prática, o interessante é o seguinte, por mais que a teoria ela traga uma bagagem muito forte, sempre existe aquele 1 milímetro que só sabe quem está sofrendo no campo de batalha. Perfeitamente. Quantas coisas eu já aprendi com auxiliar de eletricista, com eletricista, em cima do poste. Então, quando eu entrei no mercado de subestação, para você ter ideia, eu subi em poste com eletricista. E lá eles me davam uma aula. Olha, antes, tá vendo? Ó, muitos montadores, eles quando vão ligar o para-raio, olha só o que eles fazem. Quando o para-raio ele fica aqui, olha, na carcaça do transformador, no suporte, né, que é acoplado na carcaça do transformador, muitos mandam um cabo direto para a bucha do transformador, depois que vai para raio. Embora essa distância pareça que não interfira, mas na experiência prática que eu tenho, Anderson, de ocorrência, que ele era um eletricista da equipe emergencial da concessionária, do interior. Então, período de chuva, descargas atmosféricas muito intensas, ele começou a ver esse padrão de que os transformadores, que o cabo de média tensão primeiro passava no para-raio e ia para o transformador, geralmente não queimava o transformador. E a maioria das queimas de transformadores, por descargas atmosféricas, era por conta desse estilo de ligação simples. Então, olha só, tem muitas coisas que o livro não mostra com clareza. Que só quem está no campo de batalha, que ele vai conseguir sentir aqueles 1 milímetro de qualidade daquela solução específica. Né? Perfeito. E aí, já emendando nessa pergunta, eu quero saber quais são os analisadores ou registradores que vocês recomendam. Mas aí eu quero marca, eu quero nome. Vai me complicar. Mas vamos lá. O que eu observo na hora de adquirir, o que foi que eu levei em consideração na hora de adquirir os meus registradores de grandezas e os meus analisadores de qualidade de energia. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, robustez. Eu quero equipamento que não me deixe na mão. Então, da mesma forma que eu falo para o cliente, olha, o barato pode custar caro, para o cliente sensibilizar e entender que, enfim, a solução, a qualidade em si é inegociável, eu tenho que ter essa consciência também, para não comprar um equipamento barato que venha me custar caro. Então, nesse ponto de vista, quando eu vou comprar um equipamento, primeiro ele precisa me atender em termos de qualidade técnica. Sim. Só que outro ponto que eu analiso é o seguinte, e aí eu deixo já como dica também, porque não adianta eu comprar o mais caro do mercado se eu não vou ter grana suficiente para comprar outros equipamentos. Então, vamos supor, eu quero trabalhar com soluções na área da engenharia elétrica, parte de manutenção. Então, só um analisador de qualidade de energia, só ele apenas, ele não vai me atender para tudo. Sim. Vou precisar de EPI, vou precisar de ferramentas para abrir porta de painel. Se eu vou trabalhar com montagem, vou necessitar de equipamentos, enfim, chave catraca, alicate de prensa terminal. E você vai somando cada um desses equipamentos, eles não vêm na pipoca. Tem custo. Então, entre comprar um analisador de qualidade de energia classe A de R$100.000 e comprar um analisador de qualidade de energia classe A também, que seja robusto, que seja bom, na faixa de R$50.000, por exemplo, eu prefiro comprar o de R$50.000 e os outros R$50.000, mesmo se eu tivesse R$100.000 disponível para esse analisador classe A de 100 mil, eu não compraria. Nesse caso, se eu tenho só esses 100 mil, por quê? Eu iria comprar o de 50 mil e os outros 50 mil eu iria investir em vários outros equipamentos. Foi o que eu fiz no início da minha carreira. Eu até conseguiria comprar um analisador que fosse mais caro na época, mas além do analisador, eu precisaria de quê? Eu precisaria de uma câmera termográfica, que é um grande diferencial para o consultor. Eu precisaria de ferramentas para, de fato, equipar minhas equipes, para, enfim, para entregar a melhor solução para o cliente. Então, a primeira dica é essa. Olha a robustez do equipamento, se tem qualidade, vê se tem procedência no mercado. A tecnologia também, né, do equipamento. Tecnologia e a questão do custo-benefício. Porque tem equipamento que você paga 50 mil pelo equipamento e 50 mil pelo nome do equipamento. Sim. Quer dizer que o nome do equipamento não vende? Também vende, dá para utilizar como estratégia de vendas, comunicação. Eu tenho um equipamento X, robusto e tal, então isso agrega. Só que o profissional ele tem que entender esse custo-benefício. Se ele tem a grana de pagar 100 mil no equipamento
e tem mais grana de comprar as outras coisas que tem que comprar, talvez faça sentido ele fazer dessa forma. Só que só um analisador, muitas vezes ele atende no curto prazo ali, só que quando você tem uma demanda maior, você instala o equipamento para passar uma semana no cliente, se você tem só um, você não consegue atender outros clientes. Esse é outro ponto. Outra característica é o seguinte, nesse cliente que você fechou o serviço, muitas das vezes você vai precisar, o cliente tem 3 transformadores. Então, se você só tem um equipamento, você vai levar mais tempo para entregar a consultoria. Você vai deixar o equipamento uma semana em um transformador, uma semana em outro, outra semana em outro. Eu fazia assim quando eu tinha só um. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisei analisar 2 subestações e foi fazendo uma cascata. Tempo em um, tempo em outro. E, por exemplo, eu só tenho um. Aí, deixei analisando de acordo com o Prodist na primeira, depois de 1 em 1 minuto. Aí, na segunda, de acordo com o Prodist, depois de 1 em 1 minuto. Tempo de integração, eu estou falando, né? Por isso que demorou um mês. Então, só que você está começando, foi seu primeiro analisador, só que imagina só, se você já investe um valor muito caro que você, num longo prazo, você não consegue adquirir mais. Porque é normal, eu só tinha um também. Eu fazia dessa mesma forma, instalava em um transformador, em outro, demorava mais, mas beleza. Só que eu tinha a sensibilidade. Eu vi que se eu tiver 2 equipamentos, eu diminuo o meu tempo de serviço, de realização do serviço, e isso, se eu tenho mais tempo, tempo é dinheiro. Eu vou ganhar mais dinheiro se eu tenho 2. Vou fazer as coisas mais rápido. Eu vou atender 2 clientes ao mesmo tempo. E aí, hoje, eu não vou dizer quantos eu tenho agora não, mas é um bocadinho. É importante entender, voltando aqui à pergunta inicial em relação não ao preço ainda, mas, preço não, né? A marca, aos fabricantes ainda, mas voltando no sentido de o que o profissional ele precisa levar em consideração na hora de comprar, é pensar nisso. Porque hoje ele acha que só um vai dar conta. Só um, se ele fizer o que precisa ser feito, que é vender, só um não vai dar conta. Ele vai precisar de mais equipamentos. Então, tem que levar em consideração isso, questão do preço para você, enfim, poder comprar mais. Só que não pode levar em consideração também em comprar, vou comprar um mais barato, vou comprar 5 que não presta, não vou dizer que não presta, 5 com a qualidade inferior, no lugar de comprar 2 com a qualidade superior. Não, compra 2 com a qualidade superior, porque o equipamento deixar na mão é muito ruim, você perde dinheiro, a sua reputação perante o cliente cai, tá certo? Então, olha só, o primeiro registrador que eu comprei, de Grandezas Elétricas, ele pegou fogo dentro de um quadro. Ele estava medindo para fazer o dimensionamento do banco capacitor. Tá certo? Então, por mais que o cliente... E olha que o cliente... A pessoa que me indicou para o cliente era um conhecido, sabia da minha responsabilidade, da qualidade em si. O equipamento, porque ele já tinha muito tempo de uso. Não é que o equipamento era ruim, não. Só que meio assim... Enfim, o cliente fica desconfiado. Cara, tu colocou fogo no meu quadro, tu poderia parar meu fornecimento total Sim. aqui. Então, tem que ter atenção, que isso que o Kel falou ali, muitos equipamentos feitos em impressora 3D que não tem uma robustez na sua carcaça, o equipamento como um todo, tem que ter atenção, porque pega mal você colocar fogo no quadro do cliente. Muito. Não é interessante. Então, é uma coisa que eu prezo muito. Então, respondendo a sua pergunta agora, em relação a nomes, a marcas, a equipamentos, qual o que eu recomendo? Primeiro ponto é o seguinte, eu não posso recomendar aquilo que eu não uso. Então, eu vou dizer os que eu uso, o benefício que eu enxergo em cada um deles, porque até mesmo os analisadores de qualidade de energia, ele tem algumas particularidades, que eu vou falar aqui. Porque eu poderia muito bem ter apenas um modelo de analisador de qualidade de energia, mas eu vou explicar porque eu tenho de outros fabricantes e porque aquelas características me atendem tão bem. Sim. Tá certo? Então, primeiro é o seguinte, em termos de registradores de grandeza elétrica, eu comecei com um Sultec, o ST9600R. Ele é um registrador de grandezas elétricas. Ele me atendeu muito bem em relação à questão de gestão de modalidades tarifárias e correção do fator de potência. Qualidade de energia, eu até analisava alguns parâmetros, só que aí, para mim, ele não atende bem para você analisar distúrbios relacionados a harmônicos. Ele não vai atender bem em relação a outros parâmetros de qualidade de energia. Então, daí então que eu vi essa necessidade de migrar para um analisador de qualidade de energia, pois isso iria aumentar a minha performance. E aí eu parti para um analisador de qualidade de energia,
o RE7000 da Embrasul. Eu vou dizer o primeiro benefício que eu vi nele. Mesmo pagando mais caro do que você. Viu, Kelvin? Você me paga. Eles me pagam, e você não. Eles vão me pagar um dia. Mas vamos lá. Por que eu optei pelo o RE7000? Primeiro, é um equipamento fantástico, robusto. Ele atende aquele requisito de robustez para trabalho em campo. Então, isso daí foi uma das coisas que me chamou a atenção. Em relação à qualidade dos parâmetros elétricos que o mesmo entrega, a forma de captação desses dados, das informações, os módulos de qualidade de energia que ele me entrega para a elaboração de um relatório assertivo, a qualidade das análises qualitativas, a qualidade dos gráficos, eu achei muito interessante, tanto para elaborar os relatórios, como também para a visualização para a tomada de decisão. É isso que é importante também, prestar atenção no software, né? Na plataforma de tratamento dos dados. Perfeito. Então, ele tem essa robustez em relação em termos de hardware, os sensores de medição de corrente dele, os sensores flexíveis, foi o que me chamou a atenção. Facilita muito. Que mesmo já muito antigamente, ele já tinha os sensores muito fininhos, então facilita na instalação, facilidade de instalação. Então, o primeiro que eu comprei, ele tinha um diâmetro de 240 milímetros, né, que é 24 centímetros, que é o maior. Então, para abraçar grande quantidade de cabos por fase, é excelente, que foi um dos motivos também que eu migrei para um outro equipamento, porque o que eu tinha era só, o TC dele era tipo alicate, então eu não conseguiria abraçar 3 cabos, por exemplo, de 240 milímetros quadrados, né? Então, enfim, aí o analisador, o RE7000, ele tem essa versatilidade em relação aos sensores flexíveis dele, em relação à precisão dele, muito interessante. Ele é um analisador de qualidade de energia classe S, depois a gente pode só dar uma pincelada aí a diferença Sim. de um analisador classe S, classe A e outras classes, mas ele é um analisador de qualidade de energia classe S. E uma das coisas que mais me chamou a atenção também foi em termos de design. Então ele tem um display muito lindo, grande, ele apresenta algumas grandezas, que aquilo chamava atenção e eu sempre utilizei ele também como uma grande ferramenta de vendas. Então geralmente quando eu estava instalando, ou o eletricista do cliente, ou o próprio cliente estava próximo, eu fazia questão de estar com o equipamento segurando, na hora de parametrizar, para o cliente ver, estar visualizando. Então isso trouxe um grande diferencial, esse equipamento. Então, e o cliente já me chegou a dizer, olha, veio 3 concorrentes aqui, eu confesso para ti que eu nem escutei ele, porque eu nem vi esse equipamento, cara. Achei muito bonito, cara, essa tela grande aí e tal. Chama atenção. Chama atenção. Então, esse tipo de coisa vende também, são ferramentas de vendas. Então, é um equipamento, foi o meu primeiro analisador de qualidade de energia, de entrada. Depois eu parti para os analisadores de qualidade de energia do fornecedor da Primata. Eu vou chamar a atenção... o que eu achei interessante, esse analisador, foi o P55, primeiro analisador de qualidade de energia da Primata. Primeiro é a praticidade. Por exemplo, eu utilizo muito o P55 e um P53, que é um registrador, posso falar dele mais à frente, principalmente quando o ambiente que eu vou instalar, o equipamento é um ambiente agressivo para instalação, de dificuldade, porque ele é o seguinte, a parametrização dele, geralmente eu faço no escritório, no computador. A alimentação dele, ele alimenta via USB também. Então, até no carro, eu estou viajando, coloco ali no acendedor de cigarro que tem ali do carro. Eu não fumo, né? Mas, enfim, tem lá aquele para colocar o dispositivo USB. Então, já armazena, já liga o display do equipamento, faço a parametrização por ali mesmo, ou no escritório, entrego na mão do eletricista e eu falo o seguinte para o eletricista, olha, tá vendo esses cabinhos aqui, olha, tem a identificação aqui, olha, fase RST, e as correntes também. Pronto, o que você vai observar? Você vai conectar as garras de tensão nessa sequência certinha, tá certo? Neutro, fase A, B e C, ou RST. E as garras de corrente, tá vendo essa setinha aqui, olha? Você vai ligar esse sensor de corrente, que é um sensor flexível que também eles fornecem, com essa setinha para baixo, pronto. Eu só falo isso para o eletricista. O eletricista vai no local, instalou, não precisa fazer mais nada. Não precisa parametrizar tempo de integração, não precisa apertar o botãozinho para ele começar a registrar. Tem que ter cuidado nisso. Tem que ter cuidado nisso. Esquecer de mandar o analisador registrar é 2 trabalhos, né? Então, olha só, a experiência para instalação em campo, quando o equipamento vai ficar na mão,
de terceiros que não têm tanta prática com tecnologias, com parametrização, com a parte da programação do equipamento em si. Então é um equipamento que funciona muito bem, eu utilizo muito ele. E o que eu acho muito interessante nele também é o software. O software dele é muito interessante. Ele tem uma funcionalidade onde eu consigo analisar 3 gráficos ao mesmo tempo, onde eles ficam numa disposição horizontal. Eu crio 3 linhas dos gráficos. Isso facilita bastante na hora da análise, porque, por exemplo, em determinado momento que tem algum fundamento de tensão, você pode ver ali, analisar no mesmo instante se foi um pico de corrente naquela fase ali, então facilita bastante. Isso, e ele faz isso sem sobrepor os gráficos, que eles geram 3 linhas diferentes. Auxilia muito. E eu tenho como optar, colocar as 3 linhas, ou só 2, ou só uma geral, colocando a sobreposição das grandezas elétricas. Então, eu achei interessante essa questão, essa versatilidade. Então, ele é um analisador de qualidade de energia, que ele tem também um custo-benefício interessante, certo? Ele vai estar variando aí, o analisador de qualidade de energia, na faixa dos seus 10 a 12 mil reais, tá certo? Eu não estou falando preço para aluno aqui, não, né? Mas o preço para aluno cai mais do que isso, mas preço de mercado dele. Então, ele tem um custo também interessante, é um equipamento robusto que aguenta o ambiente agressivo do campo de batalha. Então, esses 2 fabricantes são os que eu mais recomendo assim, porque eu utilizo e me atende muito bem. Entendi. Em relação também à Embrasul, o que eu adquiri foi o RE7080 e ele tem uma particularidade, ele tem um display um pouco menor, mas ele tem a proteção IP65. Então você pode colocar ele exposto ao tempo e deixar analisando, se for no local seguro, obviamente, né? Tem que analisar isso aí porque é um equipamento caro, então você tem que observar essa situação. Se for no local seguro ao tempo, você pode deixar ele tranquilamente. O Anderson tem um caso de um serviço, de uma consultoria que ele fez, que o analisador que ele tinha no momento, foi analisador ou foi registrador? Analisador não tem coragem não, deixar na chuva não. Ele enrolou o registrador num saco plástico e deixou monitorando lá a substituição do cliente. Eu não aconselho fazer isso não, um dinheirinho suado que você vai estar arriscando ali. Não faça isso em casa. Mas queimou? Não. E me deu muito dinheiro. E se tivesse queimado, a culpa era de quem? Do funcionário. Estagiário. Sempre estagiário. Estagiário é complicado. Não, estagiário é uma bênção. Isso que você falou foi um dos motivos pelo qual eu adquiri também outros analisadores da própria Embrasul, 7080. Adquiri ele principalmente para isso. Ambiente externo, ele é excelente. E aí uma característica que, inclusive, se eu fosse comprar hoje, porque na época eu não conhecia, eu nem sei se tinha essa referência de analisador, não sei se eles tinham. Na época eu optei pelo 7000, que eu não sabia que eles tinham algum outro com esse grau de proteção IP65. Pegou 7000 pela beleza, que bicho é bonito, né? Foi. É bonito. Aí depois eu peguei o 7080, o RS7080 da Embrasul, e ele é fantástico. Aí complementa, porque, por exemplo, se eu queria fazer uma análise de qualidade de energia, eu meio que eu estava instalando o analisador na parte interna do cliente, na parte externa, próximo padrão de entrada, às vezes eu instalava o registrador. Só que muitas das vezes eu estava começando a não conseguir enxergar alguns distúrbios de energia, que só o analisador de qualidade de energia iria pegar, o registrador não iria coletar. E aí eu vi a necessidade justamente de estar adquirindo um analisador de qualidade de energia, o 7080. Então o analisador de qualidade de energia 7080, ele é fantástico porque ele atende todos os parâmetros que um registrador de grandeza elétrica, né? Um registrador de energia atende. Ele tem um grau de proteção IP65, ou seja, ele vai me atender em instalações que eu posso deixar ao tempo. Ele vai me atender em termos de design. Então, o case dele é um case bem bacana. Então, a Embrasul, ela tem essa preocupação em relação à experiência do usuário com o equipamento. Então, ele se preocupa muito com essa questão do layout. Isso daí eu acho interessante. É muito robusto. Então, a equipe de experiência do usuário, a equipe de design de equipamento, estão de parabéns. Que, enfim, eu acredito que são arquiteto de produto mesmo, não apenas com aquele pensamento só do engenheiro, né? Que não, funcionando, tendo as funcionalidades técnicas em perfeita situação, tá bom. Mas não, ele tem esse pensamento. Eu acho interessante isso. Não só nele, como outros equipamentos. A Fluke eu admiro muito, em termos de design, layout. E muitas das vezes não cabe no orçamento devido ao custo, até pelo nome e também a qualidade do equipamento, que são muito bons. Mas o 7080, quando eu adquiri, é um equipamento classe S, adquiri justamente com esse pensamento de atender o que o RE7000 já atendia, porém na chuva, no ambiente externo.
Porque muitas das vezes não dá para colocar no quadro. Às vezes o cliente faz uma loucura na instalação e já faz uma emenda no cabo que sai do medidor, na caixa de passagem que bifurca para vários locais. E aí muitas vezes eu tenho que fazer essa leitura em locais hostis. E muitas das vezes até no poste para deixar ele fixado ao tempo. E aí, problema com chuva e o analisador de qualidade de energia eu não recomendo colocar uma sacola. Aposenta a sacolinha. Uma sacola para isso, né? E no caso de uma disputa judicial, qualquer analisador de energia serve para ser utilizado? Aí a resposta é depende. Se a disputa... Não, no caso da disputa judicial tem que ser o classe A, mas vamos pensar que você está tendo um problema lá com a concessionária de energia e precisa entrar com um requerimento lá de melhoria da qualidade de energia. Se for de forma amigável, até com o analisador de classe S, você pode fazer esse trâmite. Mas se a concessionária rebater e disser que a culpa não é dela, então só por meio judicial. A partir daí você vai ter que partir para o classe A. Tu pode falar um pouquinho da diferença, Anderson, do classe S para o classe A? Vamos lá. A primeira diferença entre ambos, primeiro é em relação ao seguinte: os analisadores de qualidade de energia, classe A, ele atende ao que estabelece, tá certo? Uma norma, a IEC 61000-4-30, se eu não estiver enganado, é essa mesmo. Então, essa norma internacional, ela traz alguns parâmetros essenciais que os equipamentos de medição, os analisadores de energia, precisam atender para, de fato, ser considerados equipamentos classe A. Eles precisam atender esses padrões. Então, uma das coisas que o equipamento ele precisa ter para, de fato, atender essa norma é justamente em relação à questão de um GPS para um sincronismo em relação de relógio. Então, o relógio dos equipamentos classe A, os analisadores de qualidade de energia classe A, eles são sincronizados via satélite, que é justamente para não ter erro de leitura. Então, qualquer distúrbio que ele pega ali de energia coletada, ele vai garantir que, de fato, aconteceu naquele horário. Porque os demais equipamentos que não têm essa tecnologia, ele pode perder o sincronismo do horário, ele pode atrasar o relógio, pode adiantar, a bateria do relógio falhou, e enfim. Então, esse equipamento classe A, ele tem essa característica. Uma outra característica em relação à questão da classe de exatidão. Ele tem uma classe de exatidão superior aos equipamentos classe S. Até por isso é utilizado em procedimentos judiciais, né? Que é para garantir justamente que aquela medição é uma medição que tem uma exatidão maior e para garantir que ela aconteceu naquele dado instante. E isso permite que todos os equipamentos classe A, independente do fornecedor, eles entreguem o mesmo resultado, independente do fabricante. Tem o mesmo padrão, né? Tem o mesmo padrão. E aí, esses equipamentos, vamos supor, se o profissional ele quer trabalhar na área de consultoria, área elétrica, mas ele quer trabalhar com processos que envolvem disputas judiciais. Ele vai se tornar ali um engenheiro consultor e vai especializar em laudos para perícias judiciais, por exemplo. Então, qualquer relatório de qualidade de energia apresentado por equipamentos que não sejam classe A vão ser reprovados quando chegar na mesa do juiz. Esse é um ponto importante. Então, se aquela análise de qualidade de energia, ela mais à frente existe a possibilidade de ir para uma disputa judicial, como o Kelvin citou aí, né? A concessionária rebate e fala, não, eu estou entregando um fornecimento de energia dentro dos padrões, ou então ela até fala, eu não estou entregando nos padrões, mas não vou corrigir, te vira. Então, aí o cliente vai entrar numa briga judicial porque queimou um equipamento muito caro. Se foi para esse caminho judicial, o laudo das grandezas elétricas, o relatório de qualidade de energia só vai ter esse teor aceitável perante a justiça se, de fato, ele foi extraído de um equipamento classe A. Aí, nesse caso, você tem que levar em consideração o que diz o módulo 8 do PRODIST, né? Trabalhar em relação às classificações de tensão, variação lá de harmônicas, enfim, mas o que dita o módulo 8 do PRODIST tem que estar dentro desse teu relatório aí que vai para o juiz analisar. E também tem a questão da integração, né? Quanto ao módulo 8 do PRODIST, que Exatamente, são 10 minutos. 10 minutos, exatamente. Isso. E os equipamentos, da mesma forma,
que um analisador de qualidade de energia, como ele tem mais funcionalidades do que um registrador de grandes elétricas, consequentemente ele vai se tornar um equipamento mais caro. E se o equipamento é um equipamento mais caro, o fornecedor ele consegue incrementar mais funcionalidades, mais diferenciais. Classe A da mesma forma. Então, pelo fato de ser um equipamento mais caro, tem um valor, não é mais caro, mas enfim, tem um custo mais elevado do que um classe S, consequentemente os fornecedores, não todos, mas alguns utilizam, já que ele tem esse orçamento mais elevado, incrementa mais funcionalidades. Então, alguns fornecedores conceituados de equipamentos já disponibilizam uma tela touchscreen, por exemplo. Então, o RE 8000 da Embrasul, por exemplo, o que eu acho interessante nele é o seguinte, porque os demais analisadores que eu possuo, ele tem um tempo de integração onde, vamos supor, se eu vou instalar no cliente, eu tenho que optar, ou coloco um intervalo de integração de 1 minuto ou de 10 minutos, para emitir um relatório conforme o Prodeste, por exemplo. Já o RE 8000, o que eu acho interessante nele é o seguinte, eu consigo parametrizar vários intervalos de integração para ele registrar ao mesmo tempo. Ele registra ao mesmo tempo, em 1 minuto, em 10 minutos, em 1 hora e em 1 segundo, se eu quiser. Colocar 4 intervalos de integração, ele vai me entregar esse pacote de dados integralizado dentro desses períodos. Daí eu acho muito interessante. Então, outras características em relação à curva IT, que os analisadores classe S, a maioria não apresenta. Na tela, né? Na tela. E aí ele apresenta isso na tela, em relação ao diagrama fasorial, de forma com um visor mais colorido, para trazer mais, enfim, essa diferenciação e essa beleza para quem está visualizando. Isso é interessante. E é importante falar disso, falar do layout, desses diferenciais, pelo seguinte, porque quando você tem uma visão apenas de que o equipamento, esse equipamento só vai servir para laudos judiciais, então eu não vou adquirir o equipamento. Pelo contrário, o equipamento ele entrega também outros benefícios relacionados à área comercial. Então a Carol pode comprovar na prática em um cliente que estou trabalhando para apresentar uma proposta e fechar uma consultoria de correção do fator de potência. Fiz questão de ligar o equipamento, coloquei na mesa do cliente, mostrei as telas com alguns gráficos. O cliente, como é que o cliente fica, Carol? Qual é a sensação? Olha, Deus, esse equipamento aqui. Impressionado. Isso é uma ferramenta de venda. Então, aquilo é uma estratégia que eu utilizo justamente para quê? Para mostrar ao cliente diferenciais. E aí eu mostro, olha, esse equipamento aqui é um equipamento classe A. Então, eu falo dessas particularidades, ele tem uma classe de exatidão maior, ele vai entregar maior precisão nos dados, isso é importante. Então, olha só, o concorrente, se ele vem com um parâmetro de preço igual com o meu e ele não tem o mesmo equipamento, isso já é um ponto que conta para mim a mais, que conta para o profissional a mais que tem. Então, o profissional que tem condições de comprar um analisador de qualidade de energia, classe A, eu recomendo que compre, porque ele traz retorno. Então, nesse cliente, ele está pagando, por exemplo, só multa de energia reativa, aproximadamente um pouco mais de R$13 mil, que quando engloba uma demanda não consumida que ele está pagando também, a economia que eu vou proporcionar para ele é de aproximadamente R$16 mil. Então, dependendo do custo do banco, que assim que eu tirar o equipamento, eu vou verificar quanto eu não consigo agregar de valor na venda para esse cliente dessa solução. Então, muitas das vezes, um serviço paga o equipamento. Um equipamento que custa, sei lá, 40 ou 50 mil reais, muitas das vezes uma consultoria é o que o consultor precisa. Mesmo que não seja uma, mesmo que seja 5 ou seja 10, o consultor ele precisa calcular qual a minha expectativa de vida. E dentro dessa minha expectativa de vida, se eu fechar 10 consultorias nesse padrão, praticamente eu pago 2 ou mais equipamentos. Tem que planejar, tem que prospectar, planejar e ir para cima, tem que vender. Tem que começar. Tem que começar, tem que ir para cima e tem que vender. Então, uma das principais características entre esses dois equipamentos é justamente essa, de forma técnica, digamos assim, tem o benefício da precisão e outras funcionalidades que o equipamento entrega. Perfeito. Em forma de exigências, tem essa disparidade em relação à questão de se o laudo vai seguir numa jornada que vai trilhar ali uma disputa judicial, tem que ser classe A. Só que ele tem esse diferencial também, ele é uma ferramenta de vendas. E essa, para mim, esse para mim é o maior dos benefícios que esse equipamento traz. Essa diferenciação para que eu possa agregar mais valor
na entrega da minha solução. Interessante. E em relação aos serviços também, né? Gestão de modalidades tarifárias, correção de fator de potência, entre outros. A gente queria deixar também aqui um adendo para vocês em relação aos registradores, que eles podem ser utilizados tanto para gestão de modalidades tarifárias, correção de fator de potência, laudos para crédito de ICMS também, e no que tange a qualidade de energia elétrica, que ele ficaria de lado, justamente por conta da capacidade dele de armazenar as informações em relação às harmônicas, a transientes, a todas aquelas limitações que a gente já disse aqui. Para partir para um ramo já judicial, né, alguma ação judicial, partiria para o classe A, analisador classe A, que também esse tipo de analisador poderia ser utilizado nas outras consultorias, justamente para fazer o que o Anderson disse, de agregar valor, mostrar valor para o cliente, para ele entender que você não está ali de brincadeira, você quer entregar o que você veio para entregar e você vai dar os seus 110%, 120% ali para o cliente ficar satisfeito e não pensar em outra pessoa como referência. Show. Perfeito. Então, só para fechar o nosso bate-papo agora, qual é a principal dica de vocês para quem quer adquirir o seu primeiro registrador ou analisador de energia? E aí, Kelvin? Então tá, eu falo. Se você ainda não tem, você tem a possibilidade de alugar. E a partir do primeiro aluguel, do primeiro serviço, primeira consultoria que você fechar com esse aluguel, se planejar para adquirir o seu próprio analisador. Porque, como o Anderson disse, se você pagar R$ 1.500 para alugar durante um período de 7 dias, 10 dias mais ou menos, a cada, vamos dizer aqui, 1.500 a cada 10 consultorias, você teria comprado já um seu. Então, analisar isso aí com planejamento também. Possa ser que esse aluguel seja vantajoso, a depender do serviço, vai que é uma consultoria aí que você consegue economizar R$ 20.000 para o cliente, e trabalhe em cima dos resultados, pegando 80% dessa economia aí. Perfeito. Então, se compensar o aluguel, você aluga. Mas, visto isso, 80% dos 20 mil dá R$16.000, né? Você conseguiria comprar um. Então, tudo tem como base o planejamento. Você abriu uma empresa, você começou a empreender. Por mais que você não tenha a empresa aberta como CNPJ, se for pessoa física ainda, se considere uma empresa. Já tem essa mente grande, pensando alto. Porque daqui para frente você vai evoluir com certeza e vai conseguir adquirir seus equipamentos. E planejar também não só a compra do analisador, mas como o Anderson disse, as ferramentas são importantes. Elas simplificam, reduzem o tempo de serviço. Então, planeje a compra de equipamentos necessários para a realização da consultoria, mas também pense nos equipamentos menores. Chaves de fenda, isoladas principalmente, de acordo com a NR10, é importante, porque também é uma ferramenta que vende. Sim. EPIs. Bons EPIs, né? Bons EPIs. Não compre umas botas aí que se desmancham com o tempo, não. Pelo amor de Deus. Chegar com a bota esfarelando lá no cliente, o cliente vai pensar o quê, né? Enfim, então o que eu deixo aqui de dica é: se planeje para crescer. O Kelvin também pode trabalhar com parceiros, como o Anderson já falou Exatamente. em podcasts anteriores, né? O Anderson pode complementar. Perfeito. A dica e a sacada que eu deixo aqui é a seguinte: a melhor ferramenta para a consultoria elétrica é você. Não adianta você ter o melhor analisador de qualidade de energia se você não souber pilotar essa máquina. Verdade. Então, fica esperto. E é possível realizar consultoria mesmo sem registrador ou analisador de qualidade de energia. Perfeitamente. Perfeito, show. Obrigada a vocês. Espero que Obrigado. vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Só lembrando, se você assistiu, já dá o seu like aqui no vídeo e acompanha o nosso podcast nas plataformas de streaming. Valeu! Até mais. Show!